Boa noite a todos vocês. Deus abençoe essa noite de segunda-feira. Em nome de Jesus, você que abriu esse link, você que recebeu essa notificação do YouTube, porque você está inscrito no canal e você clicou aí no sininho, por isso você está recebendo, a não ser que você está recebendo diretamente do grupo. O grupo é Tempo de Oração, esse grupo de WhatsApp, Brasil em Oração, Itabirito em Oração. Se você quiser fazer parte desse grupo e entrar também para poder você fazer parte do nosso grupo de oração, o telefone é esse aqui, ó, 31 975 90 08. Você entra em contato conosco, você pode solicitar aí para a gente permitir você entrar no grupo, mas se apresente, diga quem é você, seu nome, de que lugar você está falando, mora, enfim. Então tá aí, já cravei aí na tela, qualquer coisa é você voltar a fita. Vocês que estão agora conosco, dá uma boa noite aí para nós, dá um alô, a paz de Cristo. Tem gente que usa a paz de Cristo, graça e paz, a paz do Senhor. E tem pessoas que me perguntam assim: Pastor Lírio, você usa o quê? Olha, eu uso conforme a pessoa usar. Eu não sou muito apegado a saudações, não. Sou muito ligado a saudações porque isso vincula a um partido denominacional. Ah, porque os assembleianos, paz do Senhor. Aí lá vem outras denominações, graça e paz. Aí vem uma outra que usa um outro tipo de saudação. E fica bem caracterizado assim, tipo um partido, uma tribo, é um povo diferente, né, com suas saudações. Eu prefiro usar o normal de cada um, entender cada um. Porque o reino de Deus, ele é tomado por esforço e a gente tem que se esforçar em compreender cada um. Israel era formado por 12 tribos. E as 12 tribos era Israel, o mesmo Deus, a mesma lei, as mesmas ordenanças, enfim, os costumes se mudava de tribo para tribo, mas a crença, os princípios, os valores, a moral, sabe, a legalidade, a lei, enfim, tudo era a mesma coisa. Então a gente não tem que se preocupar com esses detalhes aí da vida, com os costumes, com o estilo de vida da pessoa. Cada um faça o seu, seja feliz do seu jeito. Essa é a minha opinião. Você vai encontrar pessoas do outro lado que vai pregar o contrário e vai dizer eu não concordo. E eu vou respeitar se você concorda ou que não concorda. O que interessa é que eu seja feliz, seja salvo feliz. O que interessa é que você seja salvo, você seja feliz. Independente de religião, de denominação. É assim que eu penso. Eu vou trazer para todos vocês uma mensagem, mas antes dessa mensagem eu quero abençoar esta noite de segunda-feira. Quero abençoar essa noite de segunda-feira, você que está abrindo agora conosco, está aqui nessa live, ou você que está em outro horário, em outro dia. Eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos aí só um pouquinho, se não tiver muito ocupado, se não vai lhe atrapalhar, trazer prejuízos, então se concentre aí, fecha os olhos se você pode. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nesse momento eu quero apresentar ao Senhor a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus primos, sobrinhos, tios, toda a minha parentela, meus amigos, meus irmãos em Cristo, meu FAP, família, amigos, parentes e irmãos em Cristo. Eu quero apresentar ao Senhor, Pai, essas pessoas que estão aqui comigo nesse momento, que abriram esse link, essa live e estão participando comigo, tanto no chat como nos comentários em outro horário. Que o Senhor os abençoe, Pai, para que nós, em nome de Jesus, possamos permanecer na Tua presença, no Teu caminho. O Senhor é o caminho, é a verdade, a vida, e nós queremos estar nesse segmento, nessa crença, ligados a Cristo, ligados ao Senhor.
Deus, abençoe essa noite, que seja uma noite de paz, de amor, de união, saúde, prosperidade entre casais, entre pai, mãe, filho, irmãos, família, que venha haver harmonia, meu Deus, nesse lar, nesta casa. Essa pessoa que está trabalhando, está viajando, está na estrada, está em algum lugar, está participando comigo, Senhor, esteja onde ela estiver, que a tua bênção, o teu poder, o teu espírito esteja com ela. Em nome de Jesus, visita os hospitais, quem está internado, quem está doente, quem está sofrendo, os que estão com problemas espirituais, sentimental, emocional, problemas na família, com problemas no casamento, com problemas de saúde, problemas financeiros, profissionais. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor sabe a necessidade de cada um, que o Senhor venha ao encontro de cada um. Essa é a minha oração, meu pedido, e cada nome, cada pessoa que está aqui nessa live, cada pessoa que abriu a porta do coração para o Senhor entrar, entra, Senhor. Cada um que abriu esse link, entra, Senhor, e habita nessa pessoa e abençoe a vida de todos, cada um com a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Estamos abençoados. Escreve aí, amém, estou abençoado. Escreve aí, amém, glória a Deus. Eu não sei como que você vai escrever. Você vai escrever a paz do Senhor, o graça e paz. Fica à vontade. Sejamos livres para sermos felizes em nome de Jesus. Tá bom? Graças a Deus. Eu quero, antes de colocar aqui a pregação de domingo à noite, quero colocar aqui um convite para você comprar meus livros. Se você quiser adquirir os meus livros, está aqui. O livro é Tempo de Oração. É um livro assim com uma temática mais para oração. E esse livro, Apocalipse, onde o fim é o começo, o título já está dizendo, né? Olha, Apocalipse, onde o fim é o começo. Quer dizer, enquanto que o Apocalipse vai ser o fim para muita gente, para muitos será também o começo de uma nova vida eterna com Deus. E eu quero convidar você a comprar meus livros, tanto em formato digital como em formato impresso, livro gráfico. Se você quiser também, entre em contato comigo. E aí a gente vai enviar para você. Eu quero também fazer um agradecimento a todos vocês que têm ajudado, que têm mantido esse programa no ar, mantido esse ministério. Seja um nosso mantenedor ministerial. Tá aí a chave do Pix, ó. CNPJ 55 525 474 1000 ao contrário 56. Seja um mantenedor desse ministério. Que Deus te abençoe. Deus, em nome de Jesus, abençoe os dizimistas desse ministério, Pai. Esteja ele aonde estiver, esteja ele ouvindo, participando aqui conosco, ou não, que o Senhor abençoe a cada dizimista, a cada mantenedor. Eu peço essa bênção, porque essa alma generosa prosperará. Foi o que o Senhor disse. E eu abençoo os dizimistas em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Você que sempre participa conosco, está todos os dias aqui, tem sido beneficiado, tem sido ajudado, tem aprendido. Então não custa você nos colaborar com a sua participação também, mesmo que seja pouco ou muito, não importa. Mas ajude, você sabe que tem uma despesa. E você vai estar colaborando muito. Além de que é a obra de Deus, tudo para a glória de Deus. Não vou aqui fazer uma conexão de você ajudar e ser abençoado, como se fosse uma troca, você vai dar o dízimo e uma oferta e Deus vai te abençoar. Não, porque você vai ser abençoado. Independente de você dar, independente de você não dar, você vai ser abençoado desde o momento em que você crê que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Você crê nisso? Creio. Então você já está abençoado. Agora é óbvio de que a Bíblia diz que toda alma generosa, ela prospera. É a Bíblia que está dizendo que toda alma generosa prospera. A Bíblia que diz que todo aquele que planta, colhe. Todo aquele que dá, recebe. Então, todo aquele que bate, a porta se abre. Então, se esforce para poder você ser mais um que Deus possa olhar para a terra
e ele dizer: este é meu filho amado em quem me comprazo. Tá bom? Vamos então à palavra. Essa mensagem vai ser em Gênesis capítulo 6. Eu vou ver se coloco aqui na tela, enquanto vocês estão ouvindo. Eu vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir, vocês me perdoem, mas eu vou tentar aqui. Muito bem. Eu vou desligar aqui o meu microfone e vou ativar o outro microfone para poder a gente fazer o trabalho. Vamos lá? Glória a Deus. Sente-se, por favor, vocês que estão em casa, que ficou conosco aqui nessa animação. Imagino que você também esteja aí cantando. Vai, tristeza, vai. E no nosso coração não pode ficar tristeza. Não vamos deixar a tristeza entrar, pessoal. Embora o Senhor Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições. Embora de que ele mostra de que no mundo, você pode observar que enquanto uns estão sorrindo, outros estão chorando. Enquanto uns estão cantando, outros estão se lamentando. Infelizmente, até aqui mesmo, né? Que mataram o jovem aí, né? Aqui em Itabirito. Imagina como que está a família agora. Se tiver alguém da família assistindo, que de manhã tinha alguém assistindo. Então, nossos sentimentos, oramos para que Deus conforte, console a família. Mas é o mundo, a vida é assim. E como nós cantamos, enquanto eu estou falando aqui, abram a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Se vocês quiserem Bíblia, ó, se alguém mais aí precisar, ó, o seu Alvimar poderia dar para outras pessoas que precisar. Quem levanta a mão aí? Levanta a mão quem precisa de Bíblia, só para você acompanhar a leitura. Quem precisa? Quem mais? Isso. Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. E enquanto vocês vão abrindo aí em Gênesis capítulo 6, essa canção que a gente cantou assim, ó. Não há Deus maior. Eu gosto. A letra dessa canção, pessoal, isso aqui fala ao meu coração. Porque ela é assim, vê se você entende. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para quê? Para o seu louvor. Eu vou repetir isso aqui para poder você encravar na sua alma essa visão, esse entendimento. Porque eu lembro de que quando eu coloquei isso no meu coração, eu cresci no meu pensamento. Que as pessoas, por causa do mundo que nós estamos vivendo, um mundo que é de trevas, é de aflição, é de sofrimento, então há uma tendência da gente ficar para baixo diante das coisas, das tristezas e de tudo que acontece. Isso não é só com você não, você que levanta de vez em quando assim, sabe, meio desanimado, sem fé. Esses dias aconteceu comigo, essa semana mesmo aconteceu comigo. Mas eu me levantei para realizar a oração da manhã, das 5 horas da manhã, que eu faço ao vivo aqui todos os dias. Vocês estão aqui e não sabem, todos os dias 5 horas, e vocês que estão em casa, né? Tem uns que já acompanham conosco, outros. Mas eu me levantei num baixo astral, mas num desânimo. Mas num desânimo assim, sabe? Como se está perdido. E eu gostei dessa experiência, como se tudo estivesse perdido. Porque eu gostei dessa experiência, porque não é porque a gente tem o título de pastor, porque a gente é batizado com o Espírito Santo, porque a gente tem uma formação melhor teológica sobre a palavra de Deus, a Bíblia, que é porque a gente vive essa vida servindo ao Senhor, que a gente não está sujeito também a esses sentimentos. Todo ser humano está. É por isso que a gente vê pastor, bispo, obreiro, pessoas assíduas ali dentro de uma igreja e de repente fracassa. Porque numa hora dessa, quando vem esse baixo astral, quando vem esse sentimento negativo, essa coisa, a gente tem que se reagir. Porque se eu fosse me entregar, eu ia ficar dormindo o dia todo. Ia ficar lá debaixo daquela coberta e nesse frio... Esse frio que está dizendo assim, não levanta.
Esse frio aqui de Minas Gerais, que você está coberta com aquela coberta fininha e aquela mais grossa em cima, e a esposa do lado, imagina. Tudo está dizendo para não se levantar. E você vê o relógio despertar, eu digo, mas eu acabei de deitar, tem alguma coisa errada. Esse relógio está contra mim, né? Eu acabei de deitar, não, quando olho, 4h50, que é o máximo. O meu máximo é 4h50, eu não deixo passar de 4h50. Não, mas 4h30, 4h40, 4h15, tem dia que eu acordo 4. Aí, e olha que eu fui dormir cedo, tudo. Mas aí me acordei naquele baixo astral. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, se eu estou na fé, falando com Deus em oração, lendo a Bíblia, ajudando pessoas, tendo experiência com Deus todo momento, e eu estou nesse baixo astral, eu fiquei pensando, e essas pessoas que ainda não são batizadas com o Espírito Santo? E essas pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus? Essas pessoas que ainda estão com aquela experiência religiosa? Eu vou na igreja religiosamente, eu leio a Bíblia religiosamente, eu faço minhas orações religiosamente. Essas pessoas que ainda estão alienadas a uma religião. Aí você pergunta, você é o quê? Ah, eu sou espírita. E você? Eu sou católico. E você? Eu sou evangélico. Ah, eu sou da Testemunha de Jeová. Ninguém diz que é de Cristo. E a gente está aqui justamente para ensinar e mostrar para você que se você tiver compromisso com Cristo e você estiver crendo nele, confiando nele, obedecendo ele com ele, é com ele, para ele e para a glória dele. É ele que vai te dar força se você reagir e não se entregar. E voltando à letra da canção, pessoal, que é essa meditação que eu faço para você entender, de que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus, criou os céus, criou a terra, criou tudo, ele fez, tudo formou. Para quê? Para o seu louvor. Para e pensa, gente, Deus criou céu, terra, mar, toda essa natureza. Você já imaginou o número de animais quadrúpedes que existe, o número de animais répteis que existe na terra, de animais marinhos? Você já imaginou as flores, os tipos de cravos, os tipos de árvores frutíferas? Você já imaginou o sol, a lua, as estrelas? E tudo que Deus criou, que Deus fez, é para louvar Ele. Quando você vai no Salmo 119, no Salmo 19, você vê que a natureza louva a Deus. E será que a única pessoa que nasceu, que foi criado e não louva a Deus é o homem? Porque o homem por si só, ele não tem louvado a Deus. Você pode observar que o homem, naturalmente, o homem natural, ele não louva a Deus. Quando ele vem louvar a Deus, é porque ele teve uma experiência sobrenatural com o Todo-Poderoso, com o Criador. E é justamente isso que nós vamos falar aqui em Gênesis 6, pessoal. Não quero amedrontar vocês, fazer com que vocês saiam daqui com medo, mas eu quero que vocês saiam daqui conscientes. Não adianta você querer buscar a Deus quando você estiver vomitando e defecando sangue. Estou falando isso para vocês porque esses dias teve uma experiência de uma pessoa chegando no... Eu estava lá no Rio de Janeiro, numa UPA, quando o outro chegou lá, vomitando e defecando sangue. Aí querer buscar a Deus numa situação dessa, enquanto que Deus não te criou para poder você vir buscar a Deus numa situação dessa. Deus te criou e me criou e nos criou para a gente buscar Ele em todos os momentos, independente da situação. Esteja ela boa ou esteja ela ruim. E é por isso que você vai ver nessa leitura que nós vamos fazer aqui, Deus ele dizendo de que Ele se arrepende de ter criado o homem. Ele não diz que se arrependeu de criar o sol, de criar as estrelas, o mar, os animais, os répteis. Ele não diz de ter se arrependido de ter criado a girafa, o elefante, o cachorro, o animal. Mas o homem. Isso é de pensar, gente.
Isso é para fazer a gente pensar. Isso é para a gente olhar e pensar que tipo de servo, que tipo de pessoa, que tipo de criatura. Se o sol louva, as estrelas louvam, tudo que ele criou louvam, e eu não louvo? E é aí aonde entra. Vamos à leitura? Depois eu vou fazer a unção com óleo sobre vocês, a oração do impossível, a oração de louvor, de adoração, aí a gente termina assim. Mas vamos à leitura, porque eu fiquei assim, tipo que agitado, quando Deus falou para mim falar para vocês nessa noite, tanto vocês que estão aí em casa, nós temos bastante pessoas que estão assistindo, como vocês que estão aqui para falar de Gênesis capítulo 6. Olha o que está escrito, acompanha a leitura comigo, vocês que têm a Bíblia. Diz assim, ó. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, lindas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Quando fala para sempre é eternamente, né? Eternidade. Está falando de eternidade. Então você vê que o homem aqui ele já está sendo isento, desligado da eternidade desde lá quando Adão pecou. Nós estamos aqui nessa leitura da Bíblia, que é mais ou menos até Noé aí você pode pensar de que deve ter aí quase 1000 anos, há cerca de 1000 anos, entre a criação, quando Deus ele criou Adão, aí vem o pecado de Adão, quando Adão é expulso do jardim do Éden, e a gente já está aqui no capítulo 6, que é mais ou menos 1000 anos, 900 anos, 1000 anos, ninguém sabe com precisão, até Noé. E toda essa geração antediluviana, essa geração antes de Noé, você vai ver aqui nesse capítulo que Deus se arrepende de ter criado o homem. Aí na continuidade da leitura diz assim, ó. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, ele é carnal. Você vê de que Deus ele não tem contato com o homem carnal. Você agora entende a necessidade do homem nascer espiritual? Que se ele não nascer espiritual, então Deus não vai ter contato com ele, nem ele com Deus. Ele diz: o meu espírito não habitará, porque ele é carne, ele é carnal. Porém, os seus dias serão 120 anos. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aí vem aqui um questionamento muito grande sobre esses 120 anos, de que ninguém tem noção do significado, do verdadeiro significado. Um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra coisa, esses 120 anos. Por exemplo, tem gente que vai dizer de que a idade do homem vai ser de 120. Só que aí a gente vai ver que Abraão viveu 175. A gente vai ver que Isaac viveu 140. Você vai ver de que outros viveram 130. Então já quebrou essa ideia. 120, a idade do homem vai ser de 120. Isso depois do dilúvio. Porque antes do dilúvio era 800, 900 anos, essa coisa toda. Isso nós estamos falando depois do dilúvio. E a idade do homem vai ser de 120. Que homem é esse? De 120. Que 120 é esse? Porque esses anos que nós temos de anos do nosso calendário gregoriano, que são 365 anos, 365 dias o ano. Então, 120 anos desse calendário
Já passou. Quando completaram 120 anos, já passou. Já está no 121 e já passou. Nós já estamos há quase 6.000 anos de história. Então tem mais de 5.000 anos aí, já passou. Aí você diz, esses anos aí que ele está falando são os anos sabáticos. Os anos sabáticos, eles são de 7 em 7 anos. Cada 7 anos, ano sabático, que é o ano lá do judeu, dos judeus ortodoxos, lá o sabático. Também já passou, porque 120 vezes 7, faz as contas, já passou. E agora restou qual ano? O ano jubileu. Que o ano jubileu é de 50 e 50 anos. Quando você vai fazer as contas do ano jubileu, de 50 anos, e você faz as contas de 50 vezes 120, vai dar 6.000. 6.000 anos, que não passou. Mas está no finalzinho dele. Por isso que essa contagem desses 120 anos aí, ele traz uma pontuação, uma conotação para a escatologia, para o final dos tempos. Se você for fazer as contas nos anos gregorianos, você vai dizer assim, mas nós estamos em 2025 depois de Cristo. 2.000 anos, 2025 depois de Cristo. Mais 4.000 anos antes de Cristo vai dar 6.025. Já passou. Sim, isso na contagem do calendário gregoriano. Só que na contagem do jubileu, está faltando alguns anos no calendário jubileu, no calendário dos judeus, está faltando alguns anos que vai se completar agora, 2033, 2035. Alguém fala 2045, porque foi perdido as contas com a destruição da biblioteca, dos livros destruídos, quando lá Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Então toda aquela contagem de anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, então foi perdido, então foi feita uma nova recontagem. E nessa nova recontagem está havendo uma diferença de anos. Mas se aproxima mais ou menos o final da história, justamente agora no ano 2030, 2035, 2045. É esse o entendimento que eu venho trazer. O Senhor, Ele está aqui dizendo de que a história do homem, a vida do homem, não é de um homem que vai ter 120 anos, mas a história da humanidade de 6.000 anos, que é 120 vezes 50, que vai dar 6.000 anos, vai acabar agora, quando completar, não passa de 120. É a única questão e resultado de que a gente passa a entender, que eu posso entender, juntando com a soma escatológica, com os sinais, o sinal dos finais dos tempos, e você vai ver que está batendo. Só que na continuidade disso aqui, pulando esse assunto escatológico, ou Deus mostrando o tempo da história humana, se a gente continuar na leitura, vamos lá, vamos continuar para vocês verem. Aí diz bem assim, e havia naqueles dias, versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram gigantes. Dizem que esses gigantes chegavam a ser a 150 metros de altura. Olha o tamanho desses homens. Dizem os historiadores, os pesquisadores. Eles devoravam a terra. Por isso que Deus, Ele vem para destruir a humanidade e começar tudo de novo, porque esses homens, que os Enaquins, que tiveram relação com essas mulheres, essas filhas, que vem muito mistério aqui, cada um vai ter uma interpretação. Mas o que a gente tem que entender, que é o básico, que é o importante, é de que é um fato. Eu estava ontem lendo
lendo não, ouvindo, assistindo, o livro de Enoque, está aí no YouTube. Se você abrir lá, livro História de Enoque, acerca de Enoque. O livro de Enoque é um livro apócrifo. Ele não é um livro que está incluído aqui na Bíblia, mas é um livro histórico. E ali mostra, no livro de Enoque, Deus mostrando para Enoque o que iria acontecer. Que iria falar para Noé, que Noé iria construir a arca. Tudo acontecimentos antes do dilúvio. E Deus mostrando para Enoque. E a Bíblia mostra que Enoque foi trasladado, foi arrebatado. Deus leva Enoque, porque Enoque andava com Deus. Enoque, ele conhecia os mistérios de Deus, tinha entendimento. E Deus, ele leva Enoque para ele. Ele é trasladado, ele é arrebatado. A gente vai ver aí 2 tipos de arrebatamento. O arrebatamento de Enoque e o arrebatamento de Elias. E a Bíblia está apontando para um terceiro arrebatamento, que é o arrebatamento da igreja. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal. Porque se realmente nós estamos no final dos tempos, já quase 6.000 anos, ele diz que a história da humanidade não vai ser menos de 120 anos. E já está para se cumprir os 120 anos jubileus. Então isso significa dizer de que nós estamos bem próximo do fim e vai acontecer bem próximo desse fim o terceiro arrebatamento, que é o arrebatamento da igreja. Que muita gente não está preparada. Que muita gente dentro das igrejas não estão preparados para esse momento. E que a importância da gente se reunir e a gente estar aqui buscando o Senhor, justamente para Ele nos dar esse entendimento. Então nós estamos no capítulo 6 do livro de Gênesis. Olha quantas folhas que vão chegar até o Apocalipse, até o último livro. Olha quantos livros que vão chegar até o final. Então é uma história aí de acerca de 6.000 anos. Então o que acontece? É o que eu estou falando para vocês. Eu não quero que vocês saiam daqui com medo, com pavor, mas eu quero que vocês saiam daqui conscientes. Porque quando chegarmos diante de Deus no juízo final, ninguém vai poder dizer assim, eu congregava lá com o pastor Genival. Ele nunca me falou isso. Hein, Alex? Hein, Alex? Pastor Genival nunca falou isso. Alguém vai dizer, mas o Alex vai se levar. Não, falou sim. Eu estava lá. Então estou fazendo a minha parte de pregar, de ensinar e mostrar para vocês esses mistérios da Bíblia Sagrada. Não é para vocês saírem daqui com medo, com pavor, mas é para vocês saírem daqui conscientes o quanto que a gente precisa de buscar esse entendimento. Amém, pessoal? Aí continuando diz bem assim, esses homens gigantes, né, que nasceram, estes eram valentes, e houve na antiguidade homens de fama. E viu o Senhor, olha o versículo 5, pessoal, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Olha o versículo 6, o que está escrito? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem e que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal. Olha ele já falando aqui sobre o dilúvio, que vai derramar água sobre a terra. Até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É isso que vocês entendam, pessoal. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Agora, quando Deus desce para poder destruir a terra, porque a terra estava cheia de maldade, e quando Deus desce e ele encontra em Noé, e que ele achou graça, por que será? É isso que a gente tem que atentar. Porque Noé, ele era justo. Ele andava na face da terra, não igual aos outros, mas ele era diferente. É o que tem que acontecer conosco, pessoal. Não é nossa roupa que tem que ser diferente, não é nosso cabelo. O que tem que ser diferente é a nossa personalidade, nosso estilo de vida, nossa fé, nossa crença em Deus. Você vai ver pessoas que frequentam uma igreja,
uma denominação, pessoas de roupas longas, pessoas de cabelos compridos, pessoas que fazem direitinho os protocolos religiosos, que seguem direitinho, mas fica falando dos outros. É uma fofocaiada. É pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Isso mostra que não adianta frequentar uma igreja. Não importa a denominação, o que importa vai ser a nossa conduta. Por que Deus achou? Por que Noé achou graça diante de Deus? A graça de Deus. Porque ele era diferente. O que vai fazer a gente achar graça? Se a gente, pessoal, for honesto, se a gente viver nossa vida com dignidade, pegar no que é nosso, sabe? Olhar para o que é nosso, olhar para nós mesmos, ver nossos defeitos para consertar, olhar para nós mesmos, cuidar da nossa vida. É isso que é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo não vai ser você frequentar uma igreja ou então andar com a Bíblia de 1 metro quadrado, 1 metro de Bíblia, dizendo a paz do Senhor, irmão, graça e paz, com saudações nas praças, nas ruas. Isso aí não vai significar nada. Não vai querer dizer nada diante de Deus, porque para Deus o que interessa é que a pessoa ela tem um estilo de vida como Cristo, como Noé, como Jó. Homens, pessoas que Deus traz para dar exemplo. Então aqui no versículo 6 diz: então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, olha aí, e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida. Olha como estava a terra, corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Deus anunciou o dilúvio. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a minha terra, porque esta terra cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze a ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. A desta madeira e desta maneira a farás de 300 côvados. Um côvado, pessoal, é uma medida mais ou menos de 44,4 centímetros, meio metro. E significa que 300 côvados vai dar o quê? A cerca de 150 metros. Quando ele disse 300 metros, 300 côvados, aliás, de comprimento da arca, e 50 côvados de largura, isso significa mais ou menos 25 metros de largura. E 30 côvados à sua altura, mais ou menos 15 metros de altura, né? Isso aí eu vou fazer uma conta mais ou menos pela metade. Farás na arca uma janela aí de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás no seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, 2º e 3º. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, morrerá. Mas contigo, Noé, olha, contigo, Noé, porque tu és justo, estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e tuas mulheres, teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca para os conservar vivos. Contigo, macho e fêmea serão.
das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme sua espécie, e dos répteis da terra conforme sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, ó, virão. Ele não saiu procurando os animais, não, os próprios animais procuravam a arca. Interessante que Noé consegue encher a arca de animal, mas não consegue ir um homem com Noé, a não ser sua família. Isso mostra a dureza do coração do ser humano nessa época aqui de Noé. E Jesus não disse que no final dos tempos os dias seriam igual a Noé? Povo também com o coração endurecido. Você vê que as igrejas estão se esvaziando. As religiões estão cheias, mas as igrejas genuínas que pregam o evangelho, que estão voltadas para o evangelho, estão vazias. Uma hora dessa, as igrejas que tem lá sua banda, seu conjunto, que tem lá sua, sabe, aquela banda que vem de fora, pessoas que vão mais pela emoção e se enganando, pensando que estão agradando a Deus. Muitos estão assim, pessoal. Infelizmente, eu tenho que falar essa verdade. Mas muitos estão assim, religiosamente falando, estão bem. Mas vai lá falar com eles e dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem e que Deus previu para Enoque, para Noé e para todos os seus servos antediluvianos. Deus previu e falou para eles assim, ó, eu vou destruir toda a terra. Vê se a pessoa sabe entender isso aí. E fazer aquela conotação, aquela analogia dos antediluvianos, dos acontecimentos antediluvianos e trazer para os dias de hoje, que a terra também está se enchendo de violência. A terra, o amor está se esfriando, a iniquidade está se multiplicando, porque realmente tudo isso está para acontecer o fim. Tudo isso já está acontecendo para o fim, apontando para o fim. E muita gente não está preocupada com isso. Olha o final da leitura aqui para a gente terminar, no versículo 20, só voltando aqui, ó. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme sua espécie, de todo réptil da terra conforme sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida, e leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e serás para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. E eu termino dizendo para vocês, vocês que estão aqui comigo presencialmente, vocês que estão comigo remotamente lá, sei lá onde você está, tão longe, tão distante, eu falo para você, lê o último versículo. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou, assim o fez. Guarda isso contigo, pessoal. Porque se você começar a fazer conforme Deus está dizendo para você fazer, então, para Noé, ele disse, Noé, constrói a arca. Para nós, nos dias de hoje, Deus está dizendo, aceitem Jesus. Não é religião. Não a denominação, a placa de igreja. Jesus. Deus diz bem assim, ó, é Ele a salvação. Todos que estiverem em Cristo Jesus. Não é ser fanático, não. Não é ficar com a Bíblia andando lá e para cá, e numa igreja, e aquela coisa com fanatismo, não. Mas é você ter consciência de que Jesus Cristo é o Senhor. E você ter consciência de que assim como a arca salvou Noé e sua família, nos dias de hoje, para as coisas que estão para acontecer, quem vai salvar eu e a minha família vai ser o Senhor Jesus. Eu tenho que estar no Senhor Jesus. E é aí onde a gente tem que aprender o Evangelho, estudar o Evangelho, porque o Evangelho é a biografia de Jesus, vai falar tudo de Jesus, vai estar mostrando como Jesus quer que nós façamos. Ele disse, se vocês ouvirem as minhas palavras, se as minhas palavras estiverem em vós, vós sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então, pessoal, vamos fazer conforme Deus está mandando a gente fazer. Se você for lá no livro de Mateus capítulo 17, você vai ver um momento em que Deus ele desce lá naquele monte da transfiguração, e nesse dia no monte está ali Pedro, João e Tiago, e está ali também Jesus, Elias e Moisés.
E nessa época aí de Jesus, nessa época quase 2000 anos atrás, o povo cria mais em Moisés do que em Jesus. O povo cria mais em Elias do que em Jesus. E Deus, ele desce para dizer assim, ó, não é Elias e nem Moisés, é Jesus, é ele que vocês têm que ouvir. Ouçam Jesus, a ele ouvi, este é meu filho comprado, este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. E para terminar, você vai ver lá no livro de João, capítulo 2, quando Maria, mãe de Jesus, quando faltou vinho, que Maria diz para ele, meu filho, faltou vinho. Ele diz, ô mulher, que tenho eu contigo? Não me é chegada a hora? Aí ela entendeu que não era a hora, mas ela saiu avisando para todos os serventes, dizendo, façam tudo quanto ele vos disser. Isso é muito profundo, pessoal. Para o que está para acontecer ao Vimar, agora, próximo, diante desses futuros aí, das coisas que estão andando, os sinais, olha essa tempestade de pensamentos e de coisas negativas sobre esse reborn, baby reborn. Pessoal trocando um boneco de borracha por crianças, prefere um boneco de borracha. E agora já começou o dog reborn, é o cachorro reborn, vai aparecer um animal, e vai aparecer um, vai aparecer outro. Olha a onda do que está. Olha o amor se esfriando. Olha o amor se esfriando. Lá nos Estados Unidos tem um trabalho de políticas públicas que eles têm um estabelecimento que é para receber as crianças rejeitadas, das mães que deram à luz a criança e não quer a criança, aí vai lá, leva a criança, joga lá no buraco, recebe um bilhete, um envelope amarelo com um número, alguma coisa, tá? Mas deixa lá, abandona a criança e vai ver a vida dela. O Senhor, ele disse lá com o profeta Isaías, dizendo, pode uma mãe abandonar o seu filho que ainda mama? Naquela época não, né? Naquela época, uma mãe abandonar o seu filho que ainda mama? Coloca aí lá depois no YouTube, coloca assim, a galinha defendendo seus pintinhos, para vocês verem quando vem a águia, quando vem o gavião, tentando pegar um pintinho. Olha lá o que a mãe galinha faz. Olha lá o que a mãe ovelha, a mãe égua, a mãe elefante, os animais defendendo seus filhotes. E o ser humano trocando seus filhotes por um boneco de borracha. Não quero mais ter filho. Quero agora é meu boneco de borracha. As mães que têm filho chegam a ter, abandonando de colocar a criança dentro de um saco e jogar no lixo. Olha o final dos tempos, pessoal. Jesus disse que o final dos tempos seria assim, o amor se esfriaria, o amor de mãe, o amor de pai, o amor de família. O amor se esfriando, as pessoas, o amor de Deus, pessoas que estão perdendo o amor de Deus. E a iniquidade aumentando. Então, é para a gente analisar a nossa vida, a gente está em Cristo, prestar atenção, tudo que Cristo está ensinando para a gente não ficar igualzinho os outros estão aí fora e não estão construindo sua arca, não estão fazendo tudo que o Senhor mandou, está fazendo algumas coisas, mas não está fazendo tudo. Aqui está dizendo de que Noé achou graça diante de Deus. E quando a gente crê em Jesus e aceita Jesus, pessoal, a gente acha a mesma graça que Noé achou em Deus, a gente acha em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Então o segredo está nele. Se você já aceitou ele como seu Salvador, amém. Mantenha essa aliança e continue buscando conhecimento e entendimento para que você possa manter mais ainda firme com ele. Agora, se você ainda não tem um relacionamento com ele, você não tem ainda um compromisso com ele, uma aliança com ele, você ainda não casou-se com ele, você não tem compromisso com Jesus,
A oportunidade é hoje. Eu não vou pedir para poder você vir aqui na frente, subir no altar, levante a mão, quem quer aceitar Jesus, nada disso. Porque você tem que aceitar no seu coração, dentro de você. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Você não tem que mostrar para o pastor, para o obreiro, para o fulano, para o beltrano. Eu quero mostrar para a minha família, para todo mundo que aceitei Jesus. Não! Você mostre para Deus, porque você tem que achar a graça diante de Deus. Não é diante dos homens, diante das pessoas. Digam graças a Deus. Então fiquem todos de pé, nós vamos buscar o Espírito Santo. Eu vou apagar aqui um pouquinho a luz, você vai fazer sua oração com Deus. Eu espero que você tenha entendido esse capítulo 6. Faltou muita coisa, e se fosse para a gente entrar com detalhe, ia trazer mistérios, ia trazer muitas coisas que nem eu iria saber explicar, que para mim não me interessa. Para mim já é o suficiente só em saber de que Noé achou graça diante do Senhor. E de que cada um de nós também venha achar também essa graça. Eu já achei essa graça perante o Senhor. Se você não achou ainda, vai achar. A tua vida vai ter graça. A tua vida vai ter graça, porque a graça está em Cristo. E quando você diz, eu quero Cristo, é uma religião, pastor? Não é uma religião. Mas é o quê? É uma crença. É você conhecer Ele aos poucos. Eu quero saber quem é esse Cristo. Como que eu consigo achá-lo, pastor? Na pessoa do Espírito Santo, quando você ora com a alma, como nós vamos fazer agora, e você fechar os seus olhos, abrir tua alma, e você chamar Ele e dizer, meu Deus, em nome de Jesus eu quero ter experiência contigo. E você vai sentir uma paz, algo sobrenatural assim, sobre sua alma, seu ser. Coisa que você deitava sua cabeça no travesseiro e você chorava de angústia, de solidão, você já não vai mais se sentir só. Porque tem pessoas que estão em volta de família, de parentes, de amigos e se sentindo só. O vazio da alma. Eu atendi uma vez uma psicóloga que ela chorando desesperadamente e ela disse, eu estava fazendo um programa de televisão, nessa época eu estava em Campinas, lá em Campinas, São Paulo, e eu fazia um programa de televisão 1h da madrugada, e era num domingo para uma segunda quando eu atendo essa psicóloga, foi no ano 2002, e ela chorando no particular, no telefone, ela dizia, pastor, eu tenho tudo. Eu sou uma profissional, tenho minha profissão, tenho meu dinheiro, meu salário. Eu tenho meu marido que me ama, faz qualquer coisa por mim. Eu tenho 2 crianças lindas, pastor, mas por que eu estou com essa situação? O vazio da alma. Ela disse, eu sou psicóloga, eu já li tudo que é de livro. Quer dizer, ela chegou até as fronteiras do psicólogo, do psíquico, do físico. Mas quando ela entra na área espiritual, que aí já é Jesus, com as coisas de Deus, é onde se encontra, é onde a gente se encontra. Então não tem, pessoal, para onde fugir. Você pode estar cheio de dinheiro, andando no carro que você quer, com a mulher que você gostaria de ter, ou com o homem que você gostaria de ter. Mas se você não tem esse compromisso, essa aliança, essa fé, essa crença em Cristo, vai continuar o vazio, a tristeza. Então o segredo é você procurar buscá-lo de todo o seu coração, todos os dias. Senhor, eu quero o Senhor, eu quero a Ti. E eu vou ungir vocês, pessoal, com esse óleo. Quando eu ungir vocês com esse óleo santo, vocês vão orar, vocês vão buscar a presença de Deus, o poder de Deus. E você vai ter uma grande experiência com Deus nesta noite. Amém? Nós temos 25 minutos para terminar o culto. E nós vamos terminar o culto. E essa experiência com Deus que você vai ter. Em nome. É isso aí, pessoal. Então, é o que você precisa, é o que eu preciso, nós precisamos ter experiência com Deus, dia a dia. Tá aí essa palavra, essa mensagem que a gente trouxe para todos vocês. Espero você ter gostado, ter aprendido. E se você quiser deixar seu nome aqui para oração, aqui nos comentários. Se você quiser entrar em contato conosco, tá aqui. Quiser um atendimento, uma orientação, eu só diria para poder você entrar se apresentando, manda um WhatsApp, manda uma mensagem pelo WhatsApp. Esse número aqui é o número do WhatsApp. Nós estamos aqui em Itabirito, na rua José Benedito 375, no bairro Santa Eufigênia.
E eu quero fazer essa convocação geral para você daqui de Itabirito estar conosco. Todos os domingos às 18 horas. E temos também as quartas-feiras o estudo bíblico. Tá bom? Então tá aqui nesse número, nessas informações que eu coloquei na tela, tá aqui o meu número de telefone, tá aqui o Pix, para poder você fazer doação, mandar o seu dízimo, tá aqui meus livros, se você quiser adquirir um dos meus livros, tá aqui o QR Code, também tá aqui o site do programa, do ministério. Então Deus abençoe todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.